Olá, muito boa tarde. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de escatologia. Hoje estou gravando o vídeo número 2 e se você não assistiu o primeiro, eu recomendo porque é uma sequência, né? E ao final do estudo, se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Na última vez nós paramos aqui, ó, Israel e os templos. Hoje nós vamos terminar de falar do templo de Herodes e depois vamos entrar nos sinais da vinda de Cristo. O templo de Herodes é esse aqui, que na verdade é o templo de Zorobabel remodelado. Então Herodes ele deu uma ampliada, né, para agradar o Império Romano, também para agradar os judeus, mas aí os judeus não gostaram, porque o templo é feito para agradar a Deus, né? E nesse templo de Herodes é que surgiu o assunto sobre a derrubada do templo, tal. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, surgiu as perguntas dos discípulos. Então isso aqui está em Mateus 24, de 1 a 3, que diz assim: Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Na verdade, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, que fica de frente, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus falou que esse templo aqui seria derrubado, e eles não acreditaram muito, porque era um templo assim, muito suntuoso, muito bem feito, a estrutura muito bem feita. Aí tinha pedras, blocos que pesavam várias toneladas, né? E na verdade esse templo ele não estava ainda concluído no tempo de Cristo, ele foi concluído depois, por volta do ano 63 depois de Cristo, que ele foi concluído. Mas já estava quase pronto. Então Jesus fez aquelas afirmações, na verdade ele profetizou que o templo seria derrubado. E se a gente for desmembrar esses versículos, a gente vê que os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando acontecerão essas coisas, ou seja, a derrubada do templo, que nós já vamos ver. Qual o sinal da tua vinda, que são vários sinais. E qual o sinal do fim do mundo. Na versão NVI fala final do fim dos tempos, ok? Então, a resposta de Jesus, tanto em Mateus 24 como em Lucas 21, ele começou o seu discurso falando dos sinais da sua vinda, depois falou sinais do fim do mundo, depois falou da destruição do templo e voltou a falar nos sinais da sua vinda. Então você veja que a sequência não está na mesma sequência que a pergunta dos discípulos. Então nós vamos estudá-las na ordem que os discípulos perguntaram. Então nós vamos ver primeiro quando acontecerão essas coisas, ou seja, a derrubada do templo. Depois nós vamos ver os sinais da vinda de Cristo, ainda hoje nós vamos ver isso. E, por fim, qual o sinal do fim do mundo. Tá? Então é o seguinte, no livro de Lucas 20 a 24, tanto Lucas, Marcos, Mateus, eles falam da destruição. Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo exército do general Tito Flávio Vespasiano. E não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Cumpriu-se a profecia de Cristo alguns anos atrás. E por que aconteceu essa derrubada do templo, da cidade? É que o Império Romano, que era o dominante ali na época, eles saquearam o templo. Isso aí provocou uma revolta entre os judeus. Os judeus estavam vivendo ali tipo uma guerra civil entre eles, né? Entre as facções religiosas. Mas aí eles se uniram e começaram então a atacar as tropas romanas. E por fim, o imperador romano mandou esse general, né, o Tito Flávio Vespasiano, ir lá com suas tropas e derrubar toda a cidade e derrubar o templo e tacar o fogo também no templo. Um outro ponto também era que os impostos, né, que os romanos cobravam dos judeus, isso aí também provocou uma revolta ainda maior. Então o fato é que Jesus profetizou e o templo foi derrubado. E incendiaram o templo, né? E havia peças de ouro no templo. E essas peças foram derretidas.
Então a população, né, as pessoas comuns começaram então a garimpar, literalmente a garimpar à procura de ouro. Então as pedras que estavam umas sobre as outras, eles começaram a removê-las à procura de ouro. E eles acharam ouro, tinha prata, tinha bronze, né? Então eles foram escavando para procurar, né, para fazer dinheiro em cima disso. E cumpriu-se literalmente o que Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora vamos ler Lucas 21, de 20 e 24. Mas quando vire Jerusalém cercada de exércitos, sabia então que é chegada a sua desolação. É o que aconteceu. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem daqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete os tempos destes. E o que acontece? Aqui começou a diáspora, então os judeus foram dispersos pelo mundo todo. E aqui diz que eles seriam dispersos por várias nações e ficaram quase 2.000 anos, até 1948, quando eles retornaram. Então houve essa diáspora, né? Ou seja, eles foram levados cativos para várias nações. E na derrubada do templo, eles deixaram parte do muro, é o que nós chamamos Muro das Lamentações. E os romanos deixaram parte do muro para que servisse de prova, de testemunha para as nações futuras. Saber que ali tinha um templo que eles romanos destruíram, então eles deixaram parte do muro como prova de que realmente existiu o templo. Esse Muro das Lamentações, ele é um lugar sagrado para os judeus, né? Os judeus vão lá, fazem as suas orações voltadas para o muro. Eles fazem também pedido, né, nos papeizinhos, colocam nas frestas dos muros. Aqui outra foto do Muro das Lamentações. Inclusive, se você for na internet, tem imagens ao vivo. Agora, né, se você entrar, tem imagem agora da movimentação ali no Muro das Lamentações. Então agora nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo, que é a segunda pergunta que eles fizeram para Jesus. Lembra? Quando acontecerão essas coisas, que é a derrubada do templo, que sinais haverá da tua vinda? Então nós vamos ver os sinais que Cristo falou naquele discurso dele, estava ali no Monte das Oliveiras, ele falou de falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremoto, apostasia, aumento da ciência e evangelização mundial. E nós acrescentamos aqui Israel, o relógio de Deus. Então nós vamos ver sobre os falsos cristos, que está no livro de Mateus 24, verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nesses quase 2.000, mais de 2.000 anos, é verdade, mais de 2.000 anos de cristianismo, centenas de líderes se apresentaram como Cristos, enganando a muita gente. Então, se você for pensar, veja bem, João Batista, ele preparou o caminho para Cristo. Ele foi o precursor. Então, esses falsos cristos estão preparando o caminho para o anticristo. Tá? Assim como João Batista preparou o caminho para Cristo, eles estão preparando. Então aconteceu muito, hoje mesmo existem milhares de falsos cristos, né, se apresentando como Cristo em todo o mundo, mas a gente tem que ter discernimento para saber que são falsos realmente. Guerras. Mateus capítulo 6, 24, verso 6. Diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então o que acontece? No século XX houve centenas de conflitos armados, só no século XX. Tivendo Rússia, Afeganistão, Iraque e Kuwait, Estados Unidos e Iraque, além de 2 guerras mundiais que ceifaram milhões de pessoas. Cristo falou que haveriam guerras. Fome também. Mateus 24, 7, a parte B.
Se levantará nação contra nação, reino contra rei, e haverá fomes. Então veja bem, eu fiz uma pesquisa aqui na internet no ano passado, quando eu dei esse estudo no segundo semestre. Então lá dizia o seguinte: cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 milhões no ano anterior. Então era 811 milhões, pulou para 820 milhões. É o terceiro ano consecutivo de aumento. Então o número de pessoas, né, com fome está aumentando a cada dia. Aqui naçõesunidas.org, tá, que a gente viu. Então é um fato, principalmente dos países da Ásia, dos países da África, há muita fome. Também aqui na América Latina. Pestes, Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Então a peste. Já recentemente tivemos a AIDS, cólera, dengue, zika, chikungunya, existe câncer, ébola e agora nos nossos dias o coronavírus, o famoso Covid-19. E pegou todo mundo de surpresa que estamos de quarentena, né? O mundo todo de quarentena, mas Jesus previu que isso aconteceria. Detalhe, não é o fim, isso é um dos sinais da vida de Cristo, de que a vida de Cristo está próxima. Quando que vai acontecer a gente não sabe, vamos ver daqui a pouco. E interessante que eu estava vendo aqui no site de 2017, o cientista falando o seguinte, ó, as próximas epidemias, falava da gripe aviária, gripe suína, ebola, isso foi só o começo. Para muitos cientistas, o mundo viverá uma epidemia global e ela pode começar a qualquer momento, né? Tá nesse site aqui, superabril.com.br/saúde. E isso aqui foi 2017. Parece então que eles estavam profetizando sobre a Covid-19, ó. Então ele falou que isso aqui era só o começo, mas viria outras epidemias a nível global. Então começou na China e se espalhou rapidamente por todo o mundo essa Covid-19. Então você veja que os cientistas já estavam também prevendo, né, através dos estudos que eles estavam realizando, que haveria e aconteceu. Terremotos. Aqui é o seguinte, eu tenho um gráfico também que eu peguei lá na internet sobre o terremoto a partir do século I até hoje. Então se você for olhar, eles eram um número bem pequeno no começo, no século I, aqui nem aparece, no século VI, no século X. E olha só a curva, foi subindo, subindo, ó, no século XX. Deu uma subida exponencial, ou seja, nunca se viu falar de tanto terremoto como agora nesses tempos presentes. O que significa que a vida do Senhor está muito próxima. A apostasia. A apostasia é a negação da fé. Está lá em Timóteo 4, primeiro versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, como eu falei, apostasia é a negação da fé, a negação da fé em Cristo Jesus. E isso fica evidente em vista do tremendo crescimento do ocultismo. As pessoas estão virando as costas para Jesus e estão buscando fontes alternativas para, então, exercitar a sua fé. E muitas outras coisas que não em Jesus Cristo. Isto é a apostasia. É um dos sinais também da volta de Cristo. Agora, Israel, o relógio de Deus. Essa parte aqui eu gosto muito, porque quando eu comecei o estudo, né, eu falei, eu não posso deixar de falar de Israel e dos templos, né? Então eu falei um pouco da história de Israel e aqui eu estou dizendo que Israel é o relógio de Deus. Olha só, a dispersão. Então no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois da profecia, Jerusalém foi destruída, a gente acabou de ver, né? Pelo general Tito Flávio Vespasiano, e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Cumpriu-se a profecia lá de Lucas 21. O que acontece? Há quase 2000 anos, né?
quer dizer, quase 2000 anos, eles viveram dispersos sem uma terra. Então o que acontece? Houve o retorno de Israel. Em 14 de maio de 48, a ONU reconhece Israel como um Estado independente, com 20 votos a favor e 12 votos contra. E desde 67, Jerusalém não está mais sendo governada pelos gentios. Cumpriu-se as profecias de Ezequiel 36, 24 e 28. E olha só, nessa época aqui, o secretário-geral da ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né? Então ele que presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU, em 1948, e isso aí ficou como tradição. Então toda vez que tem Assembleia Geral da ONU, a abertura é feita por um brasileiro, pode ser o presidente da República ou o ministro das Relações Exteriores, porque a primeira Assembleia foi um brasileiro que inaugurou, que abriu. Então Israel voltou. Aqui eu tenho aqui, ó, uma foto da cidade de Jerusalém, uma vista aérea. Aqui é a cidade de Tel Aviv. Jerusalém é a capital de Israel, agora Tel Aviv é o centro comercial, é a cidade mais importante. Seria como São Paulo, né? E Brasília. Tel Aviv seria como São Paulo e a capital Jerusalém seria como Brasília. Então a capital oficial de Israel é Jerusalém. Agora Tel Aviv tem o aeroporto, tem o centro comercial e etc. Aumento da ciência. E Daniel 12,4 diz o seguinte, olha só. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. No século XX, foi o século que passou, a ciência evoluiu mais do que nos 20 séculos anteriores. Nós tivemos aí avanços na área de engenharia, medicina, informática, né, que surgiu no século XX, eletrônica, que deu um salto espantoso, etc. Então nós vamos ler no livro de Naum 2,4, né, quando fala de carros. Então olha só, Naum 2,4. Esses carros que a gente está vendo hoje aqui, tudo isso aí foi previsto, já foi previsto na Bíblia. Naum 2,4, olha só. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correndo como relâmpagos, os carros com a luz acesa. Então isso aí significa aumento da ciência e que estavam previstos já no Antigo Testamento. Agora vamos falar sobre o avião, né? Salmo 55, versículo 6. Então já estou aqui, 55, versículo 6, olha só. Assim eu disse, ó quem me dera asas como pomba, então voaria e estaria em descanso. 55. E Isaías 60, verso 8, nós vamos aqui já achar, Isaías 60, verso 8, está aqui, ó, olha só o que diz, 60, verso 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombas, às suas janelas? Olha só que interessante. Isso aconteceu em 1948. Os judeus estavam sendo levados do Iêmen para Israel em aviões dos Estados Unidos na Operação Tapete Mágico. Quando eles fundaram, né, a nação de Israel em 48, então os judeus foram levados, né, de várias partes do mundo. Então lá no Iêmen tinha muitos judeus e os Estados Unidos então preparou alguns aviões para levarem os judeus. E aqui no livro de Salmo, lembra que a gente leu 55, verso 6? Então, os que estavam lá na terra, chegaram primeiro, falavam assim, ó. Quem me dera asas como pomba, então voaria e estaria em descanso. Os judeus, os israelitas,
eles tinham esse desejo, falava, quem nos dera, né, se a gente puder. E isso aconteceu. Então, o Salmo foi escrito 700 anos antes de Cristo. Davi, não, 1000 anos antes de Cristo. Então ele já previu isso aqui. E se cumpriu aqui. Os judeus sendo levados em avião dos Estados Unidos para Israel. Agora, o novo Israel. Então, aqui realmente cumpriu-se o desejo deles que o salmista expressou aqui nesse Salmo 55, verso 6. Quem me dera asas como pomba, então voaria e estaria em descanso. Então aqui, os Estados Unidos, né, os americanos, realmente cumpriram esse desejo. Tá ok? Então aqui, um outro exemplo do aumento da ciência. Olha só aqui, nós temos drones que está jogando lá pesticida lá nas fazendas, DNA. Aqui é o seguinte, nos bancos, por exemplo, o Itaú, para você acessar a sua conta, você tem que colocar a digital do seu dedo lá, a leitura biométrica. O Bradesco, por exemplo, tem que pôr a mão inteira. Temos aqui, ó, na palma das mãos, a gente tem acesso ao mundo todo, fazendo videoconferência. Isso tudo, aumento da ciência que Daniel previu, que nos últimos tempos aconteceria. Então isso aqui era inimaginável há alguns anos atrás, mas que está acontecendo. Então, um dos últimos sinais agora que nós estamos esperando é a evangelização mundial. Que Mateus fala, e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunhos a todas as pessoas, então virá o fim. Então os mais antigos, como meu pai, eles achavam que quando Israel voltou, ali acabou, não tem mais nenhum sinal a ser cumprido, era o último sinal. Mas ainda falta esse aqui, ó, a evangelização. O que está ainda dependendo da volta de Cristo é que todas as pessoas têm que pelo menos uma vez ouvir o evangelho. Hoje nós temos 240 bilhões de pessoas no mundo que não ouviram o evangelho ainda. Mas se você considerar uma população de mais de 7 bilhões, não é muita coisa. E com o advento da internet, de rádio, televisão, transmissão via satélite, isso aí não é muito difícil, né? Então, rapidamente, se as pessoas, né, se unirem realmente, rapidamente esses 240 milhões serão evangelizados assim, num piscar de olhos. Então, o que está faltando é só esses 240 milhões serem evangelizados, aí realmente a gente pode dizer que todos os sinais já se cumpriram. O evangelho está sendo pregado em todas as partes do mundo. Por exemplo, países como a Coreia do Sul, que possui a maior igreja do mundo, ele era um país fechado, agora tem a maior igreja do mundo. Em 1980, estimava-se que havia apenas 10 milhões de cristãos na China. Hoje, já passa de 100 milhões, de acordo com o relatório divulgado pela Christian Today. Então, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, né, que seria o fim dos tempos. Então, com isso, a gente concluiu os sinais da vinda de Cristo, e só para a gente ficar preparado, né, que a qualquer momento ele volta, mas falta só o evangelho, né, ser pregado para todo mundo. Há pessoas ainda que não aceitaram o evangelho, e a ideia, né, através, né, da internet, rádio e televisão, é que o evangelho chegue com mais rapidez a estas pessoas que nunca ouviram. Então, que Deus abençoe, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e até a próxima terça-feira.